Durante 2 vezes no Evangelho de hoje, Jesus citou a palavra igreja, eclesia. E no final do Evangelho, de maneira esplêndida, dizia: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Esta é a Igreja de Cristo. Esta é a nossa fé. Muitos intelectuais, grandes cientistas, deixaram obras, livros escritos, experiências que resultaram em progresso da humanidade. Os heróis deixaram seus exemplos, seus nomes em ruas, seus bustos em praças públicas. Jesus deixou Ele mesmo. Ele não deixou suas palavras, seus sermões, por mais bonitos que tenham sido. Não deixou apenas os seus milagres, mesmo aqueles de amor. Ele se deixou. E na igreja, Ele se faz presente continuamente através da Eucaristia. Quer encontrar o Cristo? Comungue. Quer encontrar a comunhão? Procure a Igreja Católica. Nenhuma outra igreja possui a Eucaristia e, por conseguinte, possui o Cristo vivo, presente nas espécies sagradas do pão e do vinho. Deste modo, nós somos igreja nesse momento. Nós somos a Igreja de Cristo. Uma igreja que o tem não apenas como fundador ou líder, mas o tem como presença real, em corpo, alma e divindade. Isso é Eucaristia, isso é Igreja, isso é Cristo. Entretanto, a Igreja é constituída também pelos seus membros, que tomam parte do corpo místico de Cristo. Somos nós, seres humanos, que nascemos com a marca do pecado original, que nascemos trazendo em nossa natureza humana, em nossa condição de seres humanos, a marca da debilidade, do erro, do pecado. Afinal, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Semelhança de Deus. Não somos iguais a Deus. E se assim o fôssemos, teríamos 2 características divinas. Seríamos perfeitos e seríamos eternos. No entanto, não somos iguais. Somos semelhantes a Deus, limitados, finitos e ao mesmo tempo marcados pela limitação do erro, da fragilidade humana, da fraqueza que é inerente à nossa condição criatural. Pois bem, por isso mesmo, São Paulo na segunda leitura dizia-nos que nós possuímos um débito em relação às outras pessoas. Se alguém bate à minha porta, ele é meu credor. Ele pode me avisar e pode me cobrar que ele tem um crédito comigo e eu possuo um débito para com essa pessoa. Não são débitos financeiros, não são débitos bancários. O débito que eu tenho com cada pessoa humana é o amor. Eu devo amor a cada pessoa. E na igreja, comunidade de fiéis que participam do corpo místico de Cristo, nós também constituímos uma comunidade de pessoas marcadas, repito, pela fraqueza, pelo pecado. E por isso mesmo, nosso Senhor iniciava o Evangelho dizendo-nos:
se alguém pecar contra ti. Pecado, palavra que foi banida dos nossos dicionários modernos. Aliás, o Papa Pio XII já dizia: o pecado do século é a perda de sentido do pecado. Para a grande maioria das pessoas, hoje tudo é normal, tudo é natural. Há um desrespeito, não apenas, mas existe uma indiferença muito grande com os mandamentos, sobretudo com este do amor a Deus e do amor ao próximo. Importante hoje, para o dito ser humano pós-moderno, é ser feliz. E quanto mais este ser humano se distancia de Deus, da sua lei, do seu amor, menos feliz ele se torna, mais infeliz a cada dia. Que o diga o Setembro Amarelo, o mês dedicado às pessoas deprimidas. Quantas pessoas tristes, quanta gente infeliz, quanta gente dependendo de remédios, de medicamentos. Deus, quando é afastado do horizonte humano, já se constitui no grande pecado que o ser humano impõe para si mesmo. E é por isso que o texto de hoje ele dá sequência aos evangelhos dos domingos anteriores, quando nosso Senhor dizia a Pedro: Pedro, o que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligares na terra será desligado no céu. Você crê nisso? Nós cremos nesta palavra de Deus, porque crer nisso significa crer na igreja. Ora, a partir do momento que eu não cultivo o amor a Deus e não tenho amor ao próximo, eu incorro no maior entre todos os pecados. Mas novamente o pecado, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, utilize o método do particular, do diálogo, mas utilize sobretudo o método da compaixão, da caridade, da misericórdia. Queridos irmãos, não pode existir compaixão, não existe misericórdia onde não há amor, porque o perdão é fruto do amor. Quem não ama não perdoa. Se você não é capaz de perdoar por amor àquela pessoa, perdoe por amor a Deus. Isso é que o cristão faz, mas perdoe. Então, por amor, eu vou até aquela pessoa, particularmente, individualmente, vou a um colóquio, a um diálogo e lhe digo: me senti magoado, me senti ofendido, estou triste. Dê a chance da pessoa não apenas tomar consciência, reconhecer, como também de se arrepender e de pedir desculpas. Essa é a atitude cristã. Aquele que sai, existe um método terrível, pode parecer até engraçado, mas é muito triste, quando os cristãos disseminam o pecado alheio, julgam. Notem que em nenhum momento nosso Senhor nos pede no Evangelho o julgamento. Ele está pedindo sim a correção do pecado, como ato de amor, como gesto de caridade e de misericórdia. Mas existe uma forma torpe, vil, que muitos cristãos saem por aí e dizem: olha, eu queria pedir orações por fulano. Essa é a palavra-chave para contar a vida de fulano. Fulano precisa de oração, mas por que mesmo?
porque aconteceu isso e isso e isso. Reze por ele. Não. Você não tem que pedir oração no primeiro momento. O primeiro momento você vai. Se você ama Deus, você deve ter a coragem, a hombridade, a sinceridade de ir ao encontro daquele irmão e procurar colocar luz nas suas trevas, no seu erro, no seu pecado. Nosso Senhor, em sua pedagogia, desculpem, continua dizendo: se Ele não te der ouvidos, aí sim, vai à igreja. O profeta Ezequiel, de maneira muito mais rígida, dizia: olhe, se o irmão morrer por um pecado dele mesmo, é claro que você não tem culpa da morte dele, mas Deus vai lhe pedir contas. Afinal, como é que um pai ou uma mãe vê um filho caminhando para o abismo, para o precipício, e não alerta? Esse é o sistema social que nós estamos vivendo no século 21. É o esquema da sociedade do politicamente correto. Eu não posso ter a caridade, não posso manifestar o meu amor como cristão, como igreja, e dizer a uma pessoa: meu irmão, abra os olhos, isso é pecado, não faça isso. Você pode ser feliz por um mês, por um ano, por 10 anos, mas você não vai ser feliz eternamente. Deixe disso, esqueça isso. Quase, por pouco, a igreja não está sendo condenada a um silêncio para não falar, para não se referir mais ao pecado. Mas insisto, é uma questão de amor ao próximo, é uma caridade que se faz com alguém. Afinal, quantas vezes perdidos estamos numa cidade e perguntamos o endereço? Outras vezes nos perdemos no caminho, numa estrada, e a estrada aqui tem o sentido também da estrada da vida, e procuramos alguém que nos ensine, que nos indique o caminho. Pois bem, a correção fraterna é exatamente essa ajuda. Eu vou indicar alguém, eu vou dizer a ela que ela se perdeu, que não é aquela rua é sem saída. Eu vou dizer àquela pessoa que aquela estrada não leva a lugar nenhum, que aquele caminho pode levar a um precipício, a um abismo. Quando nosso Senhor insiste na correção fraterna, Ele insiste na caridade e no amor. O débito que eu possuo para com o outro, para com o próximo, para com alguém que precisa da minha ajuda. Não do dedo para apontar o defeito, mas do dedo para apontar o caminho do bem, o caminho para Deus. Se quiserem aprofundar este tema, este assunto, no Catecismo da Igreja Católica, nos números 553, existe toda uma seção falando a respeito da correção fraterna, desse capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, tão importante que está conectado com o capítulo 14 do mesmo Evangelho, que diz: olhe, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe a sua oferta, vá se reconciliar com ele, depois volte e entregue a Deus a sua oferenda. Já nos números 1445, de maneira esplêndida, bela e profunda, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que existem 3 modos da Igreja nos reconciliar com Deus.
O primeiro, o mais importante, o mais bonito, é o sacramento da reconciliação, da penitência. É ali que o sacerdote, investido do sacramento da ordem, ele vai ligar o céu e a terra e vai dizer: eu te absolvo dos teus pecados. Por maior que tenha sido o seu crime, por mais grave que tenha sido o seu delito, eu te perdoo, eu te absolvo em nome de Deus e da sua igreja. A segunda maneira da igreja exercer o poder das chaves, de ligar e desligar, é através da sua doutrina. Aí aqui a igreja não é apenas católica, mas é também apostólica. E foram os apóstolos que receberam em Pentecostes este poder. O que perdoardes na terra, será perdoado no céu. O que não perdoardes na terra, também não será perdoado no céu. É como se nosso Senhor tivesse dado a Pedro e aos apóstolos o poder de reconciliar, não apenas com a igreja, mas também com o próprio Deus. Quantas vezes, queridos padres, nós absolvemos uma pessoa de um pecado terrível e ouvimos aquela pessoa sussurrar, suspirar de alívio. É verdade, eu fui perdoado. Deus está de bem comigo, porque Deus não esteve nunca de mal comigo. Eu que pratiquei o mal, eu que estive de mal com Deus. Quantas pessoas saem aliviadas, suspirando, depois de uma boa confissão. A terceira maneira que a igreja possui de unir o céu e a terra, unir Deus e o ser humano, é também através da disciplina. Disciplina, sim. O que desligares na terra, também será desligado no céu. Mas ainda hoje, em pleno século 21, isso é exclusão. Jesus Cristo foi inclusivo, misericordioso, compassivo, mas essa não é a sua palavra? Não foi Ele mesmo quem disse: o que desligares, o que excluíres da terra, será também desligado no céu. Porque isso também é pedagógico, tanto assim, que quando eu sou desligado na igreja, pela minha impenitência, pela minha falta de arrependimento, eu sou desligado da igreja, de uma comunidade, porque fui desligado da igreja. Vejam a lógica de Jesus. Por isso não existe outra igreja na esquina para você ser desligado de uma e ir para outra. Exatamente pelo fato de que esta igreja é a sua. E na sua igreja existe a inclusão, o perdão, existe a reconciliação e a doutrina, mas existe também a disciplina. A questão é que muitas vezes nós queremos disciplina para os outros, não para nós. Queremos que Jesus aplique a lei quando alguém me ofende, mas aplique a misericórdia quando eu ofendo outras pessoas. Queridos irmãos e irmãs, correção fraterna é mesmo um tema muito próprio da vida do cristão e da Igreja Católica. Que nós tenhamos sempre o coração aberto, como nos dizia o salmista: não fecheis o vosso coração, ouvi a voz do Senhor. Abramos o nosso coração, abramos a nossa consciência ao arrependimento, à conversão, à penitência, mas sobretudo, abramos o nosso coração ao amor. Amém.